Paz e luz. Vamos continuar falando sobre chamada ao sacerdócio. Falamos que a roupa dos sacerdotes havia sinos. Esses sinos, para onde o sacerdote andava, esses sinos faziam barulho. Isso é, um líder cristão é um sacerdote de Deus, um sacerdote de Cristo. Ele chama a atenção mesmo sem querer. Por onde ele passa, as pessoas dizem: lá vai o pastor, lá vai o presbítero, olha o diácono, é o diácono lá da igreja tal, o pastor daquela igrejinha. Então as pessoas, elas vão te conhecer. Não precisa você andar com um pinico na cabeça para aparecer. Não. Só o fato de você ser um pastor, aquele povo vai estar prestando atenção em você. Aquele rapaz da venda vai estar prestando atenção em você. Aquela mulher do supermercado vai estar prestando atenção em você. Então, vão estar todos de olho em você. Isso é bom, mas exige alguma responsabilidade. Estamos sempre rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, assim disse o apóstolo Paulo. A roupa dos sacerdotes eram trançadas a fios de ouro, mostrando que é necessário santidade na vida dos sacerdotes. Tudo isto representa santidade. A roupa especial, roupa trançada com ouro, mostra pureza, santidade. Que a nossa vida seja uma vida santa diante de Deus e diante dos homens. Que não tenhamos nada do que nos envergonhar. Erros todo mundo tem. Se alguém caiu, se levante. Mas esse negócio de meia sola, lá e cá, não. Ou é ou não é. Ou é ou não é. A roupa cobria ele completamente, para que nenhuma parte dele fosse exposta, como as pernas e as coxas. Olha só. Para isso, no templo não havia degraus. Isso mostra que a sua vida ela tem que estar coberta pelo manto do sagrado, pelo manto de Deus, completamente. Nada do sacerdote era visto, nem o joelho era visto. Mostrando que a vida do cristão tem que estar coberta pelo manto do sagrado, pelo manto da santidade. Da mesma forma, é um sacerdote cristão. Ele deve ser reservado, preservar a sua intimidade e conveniência. Existem coisas que é só para você. Existem fatos que é competente só para você. Não adianta espalhar fatos. Joga merda no ventilador quando houver uma briga. O sacerdote, ele tem por obrigação ser reservado. Ele tem que ser reservado. Não, mas eu quero contar, estou com a cabeça quente. Conte para Jesus. Resolva seus problemas com as portas fechadas e baixo, para que ninguém escute. Isso não é crítica. Isso é um incentivo. Um incentivo à vida privada do sacerdote. O sacerdote cristão deve se purificar, manter uma comunhão com Deus, para depois levar os outros a ter uma comunhão com Deus. O fato é que o sacerdote oferecia sacrifício primeiro por ele e depois pelo povo. Então, primeiro você tem que se consertar, para depois consertar os outros. Tirar a trave do nosso olho, para depois tirar o argueire do olho do irmão. Assim está escrito em Mateus capítulo 7. E o sacerdote segue isso. O sacerdote cristão, o pastor de uma igreja, ele não é pastor só de uma igreja local. Ele é pastor da comunidade inteira. Então, você é líder de uma igreja. Vamos dizer, uma igreja de 50 irmãos. O irmão, fulano de tal, é pastor de uma igreja de 50 pessoas. A irmã é pastora ou missionária de uma igreja de 50 pessoas. Você é pastor da cidade, do bairro inteiro. O bairro inteiro escuta você e vê você. Aqueles irmãos 50 que estão lá na sua igreja, eles são apenas aqueles que te seguem. Como Jesus Cristo tinha 12. Mas Jesus Cristo, ele foi sacerdote de Israel inteira.
de uma nação inteira. Ele não foi sacerdote apenas dos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos eram apenas seguidores de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, ele era o pastor de toda Israel e depois de todo o mundo. Então, você é um sacerdote de Deus para a sua igreja. A minha igreja, irmã, é pequenininha. Ela só tem 20 pessoas. E a sua comunidade tem quanto? A minha comunidade tem mais ou menos 30 mil pessoas. Então você é pastor dessa comunidade. Aquelas 20 pessoas são os seus discípulos, os seus companheiros de ministério. O sacerdote entrava no lugar santo dos santos para ouvir o Senhor e depois transmitir o que ele ouviu para o povo. Você tem que entrar na presença de Deus e ouvir de Deus o que Ele quer falar, para depois você chegar diante do seu povo, dos seus discípulos e apregoar aquilo que ouviu de Deus. Chegar numa rádio e falar, chegar numa televisão e falar, chegar num culto no meio da rua e falar aquilo que você ouviu no lugar santo dos santos, que é o lugar da presença do Altíssimo. Por isso você tem que entrar na presença de Deus, orando, buscando um jejum por mês, no mínimo, pedindo a Deus que ilumine a sua mente, o seu coração, para que Ele te dê sabedoria, para que você seja útil ao reino celeste, ao reino celestial. Senhor, o que Tu queres que eu faça? Esse versículo aqui da Bíblia, Deus, o que ele representa? O que ele quer dizer? Que pena que muitos pastores às vezes têm tanto tempo, mas não estudam, não lê nenhum jornal, não se mantém informado, não lê um livro, não vê uma pregação, um filme evangélico, e vivem fazendo aquilo que dá na telha, dá na cabeça deles. Temos que ver o exemplo de vitória, ser dinâmico, entrar na presença de Deus, ver o que é que Deus quer para as pessoas, orar, pedir poder. Peça poder a Deus, que Deus te dá. Poder para expulsar demônios, para curar enfermos, poder para pregar com autoridade, aprender a pregar. Todos nós precisamos aprender a pregar, a falar bem, a se expressar bem, a contar as maravilhas de Deus. Pregue, não uma coisa somente, uma coisa toda semana a mesma coisa. Que coisa chata. Mas pregar algo interessante, toda semana algo